Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Edelmina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. E eu quero, antes de começarmos o nosso estudo, quero te convidar a estar participando das outras atividades. Segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, nós temos temos colocado ao ar o programa Boa Noite com Jesus. Ele é um programa de devocionais da igreja, são meditações curtas, entre 5, 10, no máximo 12 minutos, em que um dos pregadores da igreja trabalha em cima de um texto, de forma a te trazer paz, te trazer tranquilidade, te fazer refletir sobre uma verdade da Escritura e desejando que assim você vá para a cama e tenha realmente uma boa noite com Jesus, que você se sinta em paz ao dormir, tá bem? Além do Boa Noite com Jesus, nós temos tido nossas atividades presenciais. Toda terça-feira, às 19h30, temos culto de oração na igreja, tá bem? E domingo nós temos dois cultos, um culto às 9h30 da manhã e temos o nosso culto às 19h30. O culto das 9h30 é um culto voltado para o pessoal do grupo de risco. E o culto das 19h30 ele é aberto. A questão é a seguinte, irmãos, nós temos guardado todas as precauções, todas as restrições que os órgãos de saúde nos exigem. Então, tem havido uso de máscara, espaçamento das cadeiras, tá bem? Então, você pode vir para estar conosco sem medo nenhum, sem nenhuma preocupação. Todos os cuidados têm sido tomados e será um prazer ter você conosco participando dessas atividades presenciais da igreja. A nossa escola bíblica, como os irmãos já estão sabendo, ela tem sido colocada aqui de forma digital. Também estamos online ainda, estamos nesse período de pandemia trabalhando vários livros da Bíblia, através de vários livros da Escritura, e no momento estamos na carta aos Gálatas. É o maior livro que nós trabalhamos, é a carta mais desafiadora, tá bem? E nós estamos chegando hoje no capítulo 4, nós estamos nas considerações teológicas do apóstolo Paulo. A gente já viu ele defendendo a sua mensagem, já vimos ele defendendo o seu apostolado, já vimos o confronto dele com Pedro, e agora nós chegamos na parte em que ele dá as defesas teológicas dele, desde o capítulo 3, isso adentra o capítulo 4. Nós vamos ver hoje algumas verdades fundamentadas em a firmeza da filiação em Cristo e a transitoriedade dos ritos judaicos. Nós vamos ver Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mas antes de lermos o texto, antes de passarmos aqui para a nossa aula, nós vamos orar e pedir que o Senhor venha abençoar este momento. Te convido a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossos tropeços, Pai. Perdoa, Deus, a sujeira e a imundícia em que muitas vezes tocamos e que nos afasta de Ti. Fala aos nossos corações nesse momento, através da Tua Santa Palavra. Toma cativa, Pai, nossa mente, os nossos corações, para que possamos estar totalmente voltados para o entendimento e o aprofundamento da Tua Santa Palavra. Fala conosco, é o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu fiquei extremamente tentado a trabalhar Gálatas 4 de 1 a 7 só. Só que ia ficar muito estranho, os irmãos vão perceber isso, não trabalharmos os versículos de 8 a 11 hoje, apesar de não serem versículos com tanta coisa para trabalhar, mas ele faz um contraponto do versículo com o que contém o versículo 1 ao 7. A primeira parte do nosso texto, Gálatas capítulo 4, de 1 a 7, vai trabalhar a firmeza da nossa filiação em Cristo, isso tudo fundamentado na obra que Jesus executou. E a segunda parte mostra a transitoriedade dos ritos judaicos e como é que eles são ineficientes para que nós sejamos salvos. Não somente os ritos judaicos, mas também os ritos pagãos. Paulo trabalha isso de uma forma bem ousada ao escrever essa carta. Vamos caminhar? Vamos então? Gálatas capítulo 4, de 1 a 11, nós vamos ler o texto todo e depois iremos trabalhar as partes. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então o que acontece, irmãos? O herdeiro, ele é senhor de todas as coisas, mas ele não tem acesso a essas coisas, ele não tem acesso a essa herança, porque ele está sob cuidado dos pais, ele não tem maturidade para receber aquela herança, tá bom? Vamos caminhando. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho,
e sendo filho, também herdeiro por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos, da segunda parte. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. E aí o apóstolo Paulo trabalhou essas duas grandes partes, eu até dividi aqui durante a leitura, né, para que os irmãos percebessem bem onde acontece a divisão, né, o valor transitório dos ritos judaicos a partir do versículo 8. Vamos lá, vamos meditar na palavra, vamos entender esse texto? Primeira parte, a firmeza da nossa filiação em Cristo. O apóstolo Paulo trabalha isso do 1 ao 7, tá? Isso ainda dentro das provas teológicas que ele está dando. Ele deu várias provas teológicas da suficiência da fé para a salvação, a justificação pela fé somente, a salvação pela fé somente na obra de Cristo Jesus, descartando a validade das obras para a salvação. E agora ele começa a mostrar que uma vez que isso acontece conosco, nós estamos firmemente arraigados em Jesus. Então ele faz um contraponto, ele faz uma oposição entre a firmeza que é em Cristo e a fragilidade de tentar se salvar ou tentar se justificar por outras coisas que não Cristo. E como é que é uma loucura nós abandonarmos Cristo Jesus para voltarmos por esse caminho. Vamos lá. Versículo 1 e 2, irmãos. O apóstolo Paulo traz aqui um panorama para os Gálatas. Como os irmãos sabem, isso está na nossa primeira aula, nós estamos entendendo essa carta como que tendo escrita aos Gálatas do Norte. Quem eram os Gálatas do Norte? Eram povos celtas que viviam em toda aquela região da Frígia e Galácia ali, tá bem? Norte da Turquia. E aquele pessoal fazia parte do Império Romano, mas eles estavam espalhados ali, tá? Eles não eram os Gálatas do sul, daquelas cidades onde o apóstolo Paulo passou. Não, eles estavam espalhados ali por aquele território, e o apóstolo Paulo escreve a eles. Obviamente, eles tinham conhecimento da cultura romana, eles tinham conhecimento das estruturas jurídicas que os romanos adotavam. Então o apóstolo Paulo já começa o versículo 1 e 2 trabalhando com eles algo que eles conhecem, bem parecido com o que Jesus fazia. Quando Jesus usava parábolas, ele usava coisas que as pessoas conheciam para trazer uma realidade espiritual. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa, ele pega coisas que as pessoas conhecem, ou seja, os estamentos jurídicos romanos, e aplica na vida das pessoas, explicando a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. A criança, no Império Romano, era considerada criança até os 14 anos. Ela tinha direito à herança. Se o pai morresse na guerra, ou se acontecesse alguma coisa desse tipo, aquela criança fazia jus sim a herança. Porém, ela não tinha acesso a essa herança. Ele estava na mesma condição de escravo diante da lei romana. A gente tem que entender, irmãos, que o escravo romano é muito diferente do padrão de escravidão que a gente tinha aqui no Brasil. Os escravos, eles eram... a primeira questão não era racial, a questão era de derrota em guerra, né? Povos vencidos em guerra eram tornados escravos, e os escravos, eles tinham alguns acessos, eles tinham alguns direitos, né? Eles se tornavam herdeiros, muitas vezes eram adotados por senhores que não tinham filhos e adotavam escravos de confiança para estar com ele. Então existia a escravidão romana, ela é ela é bastante diferente do padrão de escravidão que a gente conhece, que aconteceu aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então ele fala que o jovem está ali, a criança até os 14 anos, ela não tem direito ao acesso à herança. Então ele está na questão, está como se escravo fosse. Ele é senhor, mas ele não tem acesso. Ele tem uma coisa para ele que virá. Dos 14 até os 25 anos, esse jovem ele ficava sob tutores. Tutores que cuidavam ali, ajudavam ele a administrar. Ali ele já tinha acesso a alguma coisa, ele já tinha acesso a algo, tá no versículo 2, né? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então eles ficavam ali com curadores, aí eles já tinham acesso a algumas coisas da herança, né? Já podiam observar a administração, entender, dar algum pitaco na administração, mas tinham curadores e tutores. E então vinha sim uma plenitude de tempo, tá? Paulo coloca o povo de Deus na situação desses menores. Paulo faz um paralelo muito legal, irmãos, porque ele nos coloca como se nós fôssemos essas crianças, que estávamos ali sendo tutorados, sendo guiados, sendo conduzidos. Por quê? Pela lei. Lembra o capítulo 3? Capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim:
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O apóstolo Paulo está apontando esse futuro que virá logo agora no capítulo 4, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, ele fala, o seguinte, pessoal, vocês são menores, o povo de Deus é como se fossem crianças até a vinda de Cristo. Então vocês eram tutorados, vocês eram cuidados, vocês eram guiados, vocês eram orientados através da lei. Tá? Então nós estávamos encerrados sobre a lei, os israelitas também estavam encerrados sobre a lei, aguardando, tá, a vinda do pleno. E olha o versículo 4. No versículo 4 o texto vira. Porque até o versículo 4 nós estávamos numa situação de quê? De tutorados. Estávamos numa situação de cuidados. Né? Nós não tínhamos acesso à plenitude da coisa. Mas o versículo 4 ele muda. Ocorre uma virada no texto. Chega a plenitude dos tempos. Para aqueles celtas ali, aqueles gálatas celtas, que entendiam da lei romana, eles falavam, poxa, chegou a plenitude dos tempos. O momento em que aquela criança agora tem acesso pleno à sua herança. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua herança, não há mais necessidade de tutores. Houve uma maturação até que a herança fosse colocada em suas mãos. O apóstolo Paulo pega isso aí e ele coloca para a gente também. No versículo 4 ele fala, mas vindo porém a plenitude do tempo. Plenitude do tempo, a gente vai ver agora, mas para o jovem, o adolescente romano, era a libertação para ter acesso à herança. E para nós, a plenitude do tempo é a vinda de Cristo Jesus. Jesus veio na plenitude do tempo. E aí tem algumas coisas que nós temos que considerar no versículo 4. Vamos ler ele. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. Eu já vi gente falando assim, Alberto, ia ser muito legal se Jesus tivesse vindo em nossos tempos. Eu pergunto por quê? Porque imagina, Jesus ia poder ter os apóstolos, mas também Jesus ia ter um ministério na internet. Jesus ia poder ter a sua mensagem propagada através da televisão, através do rádio, através das mídias sociais. Então Jesus ia ter um alcance absurdo, né? E ia ser algo maravilhoso. Só que o texto da Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. No tempo exato, no tempo correto. Lembra lá no versículo 2? Até o tempo pré-determinado pelo Pai? Esse tempo pré-determinado pelo Pai, no versículo 2, que fala do Pai que deixa uma herança, serve para o Pai Celestial também, que determinou o momento que Jesus viria. Ele vai vir na plenitude dos tempos. Tem um momento para Jesus vir. E tem algumas coisas, irmãos, que aconteciam no mundo em que Jesus veio, no mundo em que ele se fez homem, que são extremamente importantes para nós e que mostra que aquele era o momento exato. Algumas questões eu separei, tem muitas e muitas, mas eu separei algumas. Primeiro, a língua que governava. A língua da época era o grego koiné. O grego koiné ele vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Depois, se eu não me engano, ele é substituído pelo grego helênico ou, se eu não me engano, é pelo grego bizantino. Mas ele pega esse período. O grego koiné ele tem umas características muito próprias, ele é um idioma com características muito próprias, que permitia que a mensagem do Novo Testamento fosse escrita do jeito que ela foi escrita. Né? Por exemplo, quando a gente vê lá em Efésios 6, que aparece a palavra pais e pais, no português pais e pais, né? Pode ser papai e mamãe, ou pode ser pais, um grupo de homens que são pai. Mas ali não, existe genesim, existe patera, né? O grego koiné permitia uma profundidade da transmissão da revelação de Deus que outras línguas não permitiam. Uma valorização da palavra de Deus que outras línguas não permitiam. Então, o nosso Deus, que é um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas, ele fala, não, é nessa língua que eu quero que a minha revelação neotestamentária seja escrita. É essa língua que eu espero que as pessoas leiam a minha palavra. É nessa língua que eu quero transmitir as minhas verdades de forma pura e perfeita para que atinja os corações e dê o start, dê o primeiro impulso, dê o primeiro arremate para o avanço da minha igreja sobre a terra. Baseados na minha revelação, escrita em grego koiné, a minha igreja avançará e as portas do inferno não resistirão contra elas. Outra questão, Roma. Roma ela era uma cidade centralizada, ela era um polo e ela tinha estradas. Os irmãos já ouviram aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma.
Então o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha um anseio muito grande de pregar em Roma, porque ele entendia que se ele pregasse em Roma, dali o evangelho se espalharia de forma absurda sobre todo o mundo antigo. E ele faz isso, ele tenta pregar em Roma. Então existe também essa questão, tem a questão da língua grego-koiné, e existe a questão dessa cidade, dessa polis, dessa cidade cosmopolita, onde existiam povos de todas as nações, um império unificado tomando praticamente todo mundo, e dele o evangelho poderia escorrer por essas estradas, essa rede de estradas que Roma tinha e que permitia uma propagação mais maravilhosa da mensagem. Além disso, José e Maria. José e Maria, eles estavam ali no ponto, na época, na condição exata. Eu convido os irmãos a abrirem Mateus, capítulo 1, versículo de número 17. E olha que interessante que acontece na palavra do Senhor. Tem a genealogia de Jesus até o versículo 16, e no versículo 17 acontece o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Obviamente que Mateus não estava tão focado aqui em numerologia, tá bom? Ele estava querendo mostrar o seguinte: como é que Deus trabalha de formas exatas para que 14, 14, 14 chegasse em Cristo Jesus. As gerações são perfeitamente cronometradas e perfeitamente estruturadas por Deus para que Cristo estivesse ali naquele ponto. Consideremos também que tanto Davi quanto Maria tanto José quanto Maria eram da casa de Davi. Para os irmãos verem como é que ele é realmente aquele rei que viria do trono de Davi. Então existe isso. Além dessa questão do 14, 14, 14, da perfeição, além dessa questão, que são pares de 7, né? 7, 7, 14, além dessa questão dessa perfeição, além dessa questão do casal perfeito estar ali, ambos oriundos da casa de Davi, existe um simbolismo muito forte nesse 14, porque o 14 ele era um número que apontava para Davi. Tem umas contas que se fazem no alfabeto judaico que 14 dá Davi. Então, quando o Mateus escreve, o público de Mateus era um público de origem judaica, quando ele escreve Davi, 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 né? Ele é o rei que viria da linhagem de Davi. Ele está mostrando isso para as pessoas e validando o reino de Cristo. Então, existia a língua koiné, existia a questão de Roma com as suas estradas, existia José e Maria, existia essa questão genealógica que fechava perfeitamente em Cristo Jesus. Tudo perfeitamente estruturado para que Cristo viesse naquele momento, e por isso aquele momento é a plenitude dos tempos. Não hoje em dia com internet, com iPhones e nada mais. Segunda questão que a gente vê no versículo 4, além da plenitude dos tempos, é que Deus enviou o seu Filho. Paulo valoriza então a origem divina de Cristo Jesus. Tá bem? Ele valoriza a origem divina de Jesus. Olha comigo Lucas 3:22. Lucas 3:22 diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus. Deus envia o seu Filho no tempo exato. O apóstolo Paulo ele não perde a oportunidade de falar: Jesus é Deus. Deus envia o seu Filho, Deus de Deus, de mesma essência, de mesma natureza. Eu acho que é uma coisa que nós temos perdido, talvez por tentarmos viver um politicamente correto, é essa coragem de afirmar categoricamente que Jesus é Deus, e que Jesus é o Filho de Deus, e que não há salvação fora de Cristo Jesus. Mas isso vai ofender o pensamento, a religião, a posição do outro. Irmãos, a maior ofensa que nós podemos fazer contra qualquer pessoa é negar a ela a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Ele é Deus. O apóstolo Paulo usa aqui e ele não perde a oportunidade de falar: Deus enviou o seu Filho, Deus de Deus, natureza da natureza de Deus, mesma essência. E ele veio sobre a terra. Outra questão que a gente vê aqui é que Paulo fala que Jesus é Deus, mas ele também fala nascido de mulher. Paulo aponta a humanidade de Jesus. E é legal, porque aqui a gente vê dois textos subentendidos aqui. Primeiro, Gênesis 3,15, que é o que na teologia a gente chama de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Diz assim: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o teu descendente.
um descendente. Haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo Jesus. Vamos lá. João capítulo 1. João 1,14. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos da sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele se fez carne, ele nasceu de mulher. Ou seja, o apóstolo Paulo, com uma expressão simples: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O apóstolo Paulo está falando, Jesus veio homem e veio Deus. 100% homem, 100% Deus. Esse é um dos nossos suportes, fundamentos cristológicos. Se você não consegue entender que Jesus é Deus, que Jesus é homem, você está com um problema na sua fé. Ele é as duas coisas perfeitamente. E isso é relevante, pois um homem de verdade teria de morrer, derramando sangue para nos comprar. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus é Deus, ele também está falando, ele é homem também. E isso é muito importante em toda a teologia paulina, porque o nosso resgate é pago através de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, não é um texto paulino, né, irmãos? Os irmãos sabem disso. Muito provavelmente Hebreus não foi escrito por Paulo, mas concorda com essa ideia. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há remissão de pecados, né? Tem que haver um derramamento de sangue. Por isso que era essencial que Jesus fosse homem. Jesus não poderia ser apenas Deus, né? Não poderia ser apenas um ser espiritual. Ele tinha que ter a sua parte física para que pudesse padecer na cruz. Concordando, inclusive, com o texto de Gálatas, quando ele diz, ele referenciando na verdade, né? Ele diz lá no versículo 13 do capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo aqui referenciando Deuteronômio 21, 23. Então a gente tem algumas coisas no versículo 4. Primeira plenitude dos tempos, uma declaração da divindade de Jesus, uma declaração da humanidade de Jesus, essencial para que ele pudesse padecer todas as coisas, passar por todas as tentações e morrer derramando sangue para nos resgatar. E tem algo fantástico aqui ainda no versículo 4, que diz o seguinte: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa lei que era o nosso tutor, Jesus nasceu sob ela também. Jesus nasceu sob a lei. Né? Jesus era judeu, como os irmãos sabem. Então ele nasceu sob essa mesma lei, que servia para nos conduzir até ele. E é bacana porque José e Maria eles se preocupavam em fazer com que essa lei fosse cumprida na vida do menino. Leia comigo Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículos 21 e 27. Diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Ou seja, 8 dias para ser circuncidado o menino. Eles iam circuncidar, cumprir a lei. Tá? Jesus estava sob a lei. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Que maravilha ter pais que se preocupam em cumprir todo o ordenamento de Deus na vida dos filhos. Jesus teve essa bênção. Eu já ouvi gente falando assim, mas Jesus poderia ter nascido de qualquer outra mulher virgem, Jesus poderia ter tido qualquer outro pai adotivo aqui na terra, né? Uma vez que ele era filho tão somente de Maria, não era filho físico de José. Mas Deus é um Deus cuidadosamente zeloso nos detalhes. Tinha que ser aquele casal. Aquele casal era um casal fiel. Aquele casal era um casal crente e que ensinava os filhos no caminho. Então eles se preocupavam em cumprir todos os ordenamentos em Jesus. Até mesmo porque Jesus ele tinha que cumprir toda a lei. E naquilo que ele não podia cumprir ainda, porque ele era um bebezinho, ele se esvaziou, a gente tem que lembrar disso, né? Ele se esvaziou de alguns atributos divinos dele, ele se tornou um bebezinho, foi tutorado por sua esposa, por sua mãe e por seu pai. Né? José e a sua esposa Maria, eles tutoravam Jesus, cuidavam dele, ensinavam a ele. Né? Mas Jesus, esse casal fiel, cumpriu os primeiros preceitos nele, para que depois ele fizesse aquilo que está em Mateus capítulo 5, versículo 17, cumprisse perfeitamente toda a lei.
Então, no versículo 4, a gente tem tanta coisa. Plenitude do tempo, era o momento ideal. Uma declaração da divindade de Jesus, uma declaração da humanidade de Jesus e uma declaração de que Jesus não era diferente de nós. Ele estava sob a mesma lei que nós, encerrado sob a mesma lei que nós. E ele conseguiu o que nós não conseguimos, que é cumprir toda a lei. Tá bem? E a gente chega no versículo 5. O versículo 5 tem algumas expressões. Diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a gente está falando da nossa adoção em Jesus. Nós não chegamos ainda, nós só vimos a virada do texto. Primeira parte, o apóstolo Paulo faz um paralelo da situação de um jovem menor durante o período diante da lei romana, tá? Aquele menor que ainda não recebeu herança, está no aguardo, está sendo conduzido pela lei, e aí chega a plenitude do tempo para ele. Aí o apóstolo Paulo faz a mesma coisa conosco, ele mostra que nós estávamos nessa situação até que Jesus veio. Quando Jesus vem, é a plenitude do tempo para nossas vidas. Jesus veio e trouxe a maioridade para as nossas vidas. Jesus veio e nos trouxe a liberdade da lei, para que nós tivéssemos acesso àquilo que ele propõe, aquilo que Deus propõe para a humanidade, as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a humanidade em Cristo Jesus. Mas aí, ok, Jesus vem, homem, Deus, nascido sob a lei, no tempo correto, com um objetivo, o texto fala, para resgatar os que estavam sob a lei. Tá? Ele vem com um objetivo, nos resgatar, nos livrar. Mateus capítulo 20, versículo de número 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatar do cativeiro do pecado, também para nos libertar do aio da tutoria da lei, para que tivéssemos acesso a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais nele. Tá bem? Colossenses. Tem bastante texto hoje, tá, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 17, eu gosto demais desse texto, é um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O texto aqui fala da divindade de Jesus, é um louvor à divindade de Jesus, mas o versículo 13 diz que em Cristo nós temos a redenção, a remissão do pecado. Ele nos resgata. Irmãos, é interessante, quando a gente pensa em remissão, é um resgate através de sangue. Jesus derrama sangue para nos tirar do cativeiro da morte, nos tirar do cativeiro do pecado, nos tirar do cativeiro do sofrimento. Mas algo fantástico aqui. Jesus não apenas nos tira de lá, mas ele destrói o cativeiro. Imagine alguém que foi sequestrado, está preso numa casinha. Aí alguém vai lá e resgata essa pessoa. Paga o resgate e tira de lá. Só que esse resgatador não só tira de lá. Ele destrói a casinha e ele desbarata os sequestradores. Ele destrói a casinha e ele acaba com o poder dos sequestradores. Foi isso que Jesus fez. Não existe cativeiro para voltarmos se estamos em Cristo. Não existe volta, não existe caminho para trás porque estamos em Cristo. Nós só podemos avançar porque estamos em Cristo. É essa que é a grande jogada. Jesus veio nos resgatar. O resgate é dos que estavam sob a lei. Agora saímos de debaixo da tutoria da lei para a liberdade da herança. Agora saímos de debaixo da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Agora saímos da morte para a vida. E o versículo 5 continua: a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. E agora que acontece a grande coisa do texto. Jesus ele vem para nos resgatar. Ele destrói o cativeiro, ele destrói o poder da morte, ele desbarata as tropas de Satanás. E quando ele faz isso, nós somos adotados. Nós recebemos filiação de Deus. Tá? A posição dos que estão em Jesus não é mais de escravo, mas de filho livre de Deus. João, versículo de número... João capítulo 1, versículo 12. Texto muito relevante, que todo cristão deveria saber. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Irmãos, Jesus ele vem, nos resgata, nos liberta. Só que nós só somos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos em Cristo. Essa adoção está condicionada a estarmos em Jesus. Essa adoção está condicionada a crermos em Jesus. Não é todo mundo que é filho de Deus, mas a todos quantos creram no teu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você e eu não somos filhos de Deus se nós estivermos divorciados de Jesus, e isso nos leva a refletir sobre as nossas vidas. Será que realmente eu tive um encontro com Cristo? Será que realmente eu estou à sombra da cruz? Será que realmente eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro? Lembra? Um Jesus Deus, que também é homem e que teve que morrer, derramar sangue para nos trazer redenção. Através da morte dele, ele destrói o cativeiro da morte, mas nós só somos feitos filhos dele se nós o recebermos. Consideremos que nem toda pessoa é filha de Deus, mas apenas aqueles que creram em Jesus. Outra coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele está escrevendo para esses celtas gálatas da região ali do norte da Turquia, inseridos no Império Romano, ele traz algo interessante para o entendimento daquelas pessoas. Um homem rico romano que não tivesse herdeiros, ele poderia adotar um escravo, um servo seu ali que ele achasse interessante, para que esse fosse herdeiro das suas posses. Ou se ele tivesse filhos também, ele poderia adotar um escravo. Esse escravo adotado, ele tinha os mesmos direitos dos filhos naturais. Ele ia ter a mesma parte da herança, ele era um filho. E algo interessante é que a adoção ela é algo irrevogável. Ninguém volta atrás da adoção. Se você adotou, está adotado. Não existe volta. Agora eu não quero mais esse filho. Não, você adotou, não existe volta. Tá? E essa é uma segurança que nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo a eles, quando ele usa esse contexto de adoção, de escravidão, ele está mostrando para os gálatas o seguinte: se Jesus te adotou, não tem volta. Você é um filho de Deus e nada nem ninguém te arrebata dessa posição. Versículos 6 e 7. E agora tem os benefícios dessa adoção. Né? Uma vez que eu sou adotado em Jesus, eu tenho a salvação, mas tem benefícios. Olha que legal. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque vós sois filhos? Eu tenho o Espírito Santo porque eu fiz 7 semanas de oração. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu vou no monte. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu sou dizimista. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu dou aula na EBD. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço serviço social. Não. Você tem o Espírito Santo porque você é filho. Os filhos têm o Espírito. Olha que legal. E porque vós sois filhos. Nós só temos o Espírito porque somos filhos de Deus. Tá bem? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A palavra Abba, irmãos, é o hebraico para pai. Então, na verdade, aqui fica pai. Tá? O Abba, o que quer dizer? Pai. Tá? Não existe mérito para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem porque nós somos filhos. O mérito está em Cristo. Por causa da obra dele, nós recebemos o Espírito sobre a nossa vida. Essa expressão Abba, eu queria falar isso aqui. Eu pensei bastante para falar isso, né? Mas muitas vezes a gente pensa as coisas na nossa cabeça, fica bom, mas na hora que a gente fala não fica legal. Mas eu queria compartilhar isso com os irmãos. Não construa a sua teologia baseada nas músicas do Diante do Trono. Todo respeito se você gosta. Não construa a sua teologia baseada na música do Fernandinho ou na música de quem quer que seja. Não construa a sua teologia baseada nas ministrações da Ana Paula Valadão durante as músicas. A gente vê muito falando assim, pai, Abba, pai, paizinho. Irmãos, não existe isso. O texto não fala que Abba, pai, é paizinho, é forma carinhosa. Não existe. Pai, quando o texto fala que nós podemos clamar pai, está falando que agora nós temos um pai. Nós antes não tínhamos. Antes nós tínhamos um justo juiz. E agora esse justo juiz é nosso pai. Você tem acesso a Deus. Os irmãos mais de idade, mais antigos, eles sabem que antigamente a relação dos filhos com o pai era uma relação extremamente distante, uma relação extremamente respeitosa. O pai era o Senhor, não o Senhor, não sei o quê. Tinha uma distância. Agora aqui não, Jesus fala que não. Ele tem uma distância de respeito, tem uma distância
de diferença de natureza, ele é Deus, nós somos criaturas, mas existe um acesso direto e nós somos feitos filhos dele. Então nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós recebemos o seu Filho, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então eu posso chamar Deus de Pai. Não existe esse negócio de pai, paizinho, papaizinho. Não existe isso, irmãos. É Pai. Deus é Pai. É um Pai soberano, é um Pai poderoso, é um Pai glorioso, é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, é um Pai gracioso. Mas Ele é Pai. Não construa sua teologia em cima dessas coisinhas do mundo gospel. Construa sua teologia fundamentado na verdade, revelada na Escritura. Esse é um dos grandes problemas da nossa geração. Nós estamos construindo todos os nossos perfis teológicos. O perfil de quem é Cristo, a nossa cristologia, o perfil do que é a igreja, a nossa eclesiologia, o perfil da soteriologia, a nossa doutrina de salvação. Nós estamos construindo uma teologia do Espírito Santo terrível, totalmente baseada em musiquinhas gospel e não baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pense muito bem nisso. Então, Paulo encerra essa sessão aqui, tá? De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Paulo encerra a sessão afirmando que eu e você não estamos mais sob escravidão, mas Jesus nos libertou. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos libertou para a liberdade plena dos filhos de Deus e o livre acesso ao Pai e a todas as bênçãos celestiais. Irmãos, a obra de Deus na adoção é perfeita e irrevogável. Logo, a salvação não pode ser perdida. Se você está em Cristo, você é um filho de Deus. Se você está em Cristo, você recebe o Espírito por ser filho de Deus. Se você está em Cristo, essa sua posição é irrevogável. E tem um texto que eu gostaria de ler, que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículos 14 a 17. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não sou filho de Deus porque eu acho. Eu não sou filho de Deus por nenhum motivo. Eu sou filho de Deus porque a Bíblia diz que se eu creio em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Outra coisa, não baseie sua vida, como eu já disse, no mundo gospel, mas não baseie também sua vida cristã nos seus sentimentos. Eu não me sinto filho de Deus. Você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador? Creio. Então você é filho de Deus. Mas eu não me sinto. Você luta contra o pecado? Luto. Então você é um filho de Deus. Mas eu não me sinto. O Espírito Santo toca no teu coração, ele te fala, ele te orienta. Sim, ele me fala, me orienta, me afasta do pecado. Então você é um filho de Deus. Tenha certeza da sua salvação, porque ela é irrevogável. A adoção é irrevogável. A filiação em Cristo não tem como voltar atrás. É irrevogável. Você que crê em Cristo Jesus é sim um filho amado de Deus. E aí o apóstolo Paulo mostra isso, ele coloca uma coisa de uma forma tão sólida. Deus homem vem, cumpre a lei, vence, nos resgata com sangue, nos torna filhos mediante a fé, nos dá o Espírito Santo, nos coloca numa posição gloriosa, nós temos acesso a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele fica meio chateado. E ele mostra isso a partir do versículo 8, porque ele mostra como é que outras coisas são palha diante dessa perfeição de Deus, diante dessa obra completa de Jesus, que é uma rocha firme no qual nós podemos nos esconder. As outras coisas são transitórias, passageiras, não têm fundamento. E nós chegamos na nossa segunda metade da lição, a transitoriedade dos ritos judaicos. E aqui eu coloquei judaicos, irmãos, mas também tem os ritos pagãos. O apóstolo Paulo ele faz uma coisa aqui muito ousada, os irmãos vão ver. Transitoriedade dos ritos judaicos. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Eu e você somos seres adoradores. A humanidade é uma espécie que adora. Tá? Se você não adora a Cristo Jesus, se você não adora a Deus, você vai adorar outras coisas, seja no time de futebol, o trabalho, sua esposa, seu marido, seus filhos, uma banda de música, alguma coisa você vai adorar. O sexo,
o dinheiro, alguma coisa você irá adorar. Então, antes, nós não conhecíamos a Deus e servíamos a Deus que por natureza não são. Não são Deus por natureza. Deus é Deus por natureza. As outras coisas não são deuses, mas nós a colocamos na posição de Deus. Nós a colocamos em posição de superioridade. Nossa situação com relação a Deus, antes de Jesus, era essa. Nós éramos idólatras. E nós fazíamos a vontade do nosso coração e a vontade de Satanás. Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração de falsos deuses para adorar se não tivermos Jesus. João Calvino, um grande teólogo francês, que morou muito tempo na Suíça, né, ele falava o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se Deus não estiver ali, se Jesus não estiver sentado no seu coração, você vai estar nessa situação de Gálatas 4:8. Você vai começar a adorar um monte de coisa que não é Deus. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, essa expressão aqui é importante, tá, irmãos? É uma expressão complexa. Agora nós conhecemos a Deus. Então ele faz o contraponto entre o versículo 8, quando nós não conhecíamos, e o versículo 9, agora que nós conhecemos, ouvimos o Evangelho, nascemos em Cristo Jesus. Tá bem? Então ele fala, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. O Alberto, Deus não conhecia a gente antes? Sim, Deus conhecia. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, essa relação de conhecer e ser conhecido, ela existe porque Deus se permite conhecer. Então, tudo que vocês conhecem de Deus, tudo que eu conheço de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que os Gálatas conheciam de Deus, era porque Deus se deu a conhecer. Tá bem, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? O apóstolo Paulo fala, meu Deus, eu estou indignado. Vocês tiveram contato com Jesus, vocês entenderam a obra dele. Cara, vocês foram feitos filhos. Para onde é que vocês estão indo? Vocês estão voltando, vocês estão regredindo, estão retrocedendo aos rudimentos fracos e pobres. Ou seja, ele compara as riquezas da herança do versículo 7 com coisas miseráveis. Rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E aqui é importante, irmãos. Quando fala rudimentos, o apóstolo tem em mente, a gente vê isso no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Está apontando não. Esses dias, meses, tempos e anos são os tais dos rudimentos. Era muito comum no paganismo, né? Início do verão, solstício de inverno, início da primavera, alinhamento de planetas, dias de colheita, dia de semeadura, dia de abate de animais. Esses dias eram guardados por povos pagãos. O apóstolo Paulo fala, olha, os pagãos fazem isso, eles guardam esses dias. Mas existe também na lei do Antigo Testamento vários dias a serem guardados e vários rituais a serem feitos. O apóstolo Paulo fala o seguinte, se você não confia em Jesus, mas se você confia em cultura pagã, em que você sacrifica boi no solstício do inverno, você sacrifica ovelha na lua nova, na lua cheia, para poder dar fertilidade para o terreno. Se você faz isso, você está divorciado de Deus, você está vivendo rudimentos do mundo. Só que ele pega e faz um negócio aqui terrível para ajudar os antes. Porque ele fala, se você também guarda as datas do Antigo Testamento, achando que você vai ser salvo por elas, você também está guardando rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo está falando tanto a lei divorciada de Jesus, quanto os rituais pagãos, e aí não tem jeito, é pagão mesmo, essas duas coisas não têm poder para te salvar. Entendeu? O paganismo só tem poder para te destruir, e a lei ela só te conduzia até Jesus, ela era um tutor. Então, se você está vivendo debaixo da tutoria ainda, você não está livre, você não é herdeiro ainda, você ainda é escravo, você ainda é menor de idade, você ainda não atingiu a plenitude dos tempos, você está vivendo debaixo dos rudimentos da lei. A tutoria dela está sobre você ainda. Ou você está sob a tutoria da lei, ou você está em Cristo Jesus, livre, herdeiro, filho de Deus. E ele continua aqui falando, ok, vocês não conheciam a Deus, vocês conhecem a Deus,
e como é que vocês querem voltar para onde vocês vieram? Vocês estão loucos, tá? Versículo 10, guardais dias, meses, tempos e anos. Ele fala, não dá, pessoal. Paulo afirma, então, que toda escravidão é ruim, seja ela pagã, seja ela por sujeição a uma lei divorciada de Jesus. E aí ele mostrou, olha, as datas, sacrifícios, é temporário, não tem a firmeza, não tem a duração, não tem a vitalidade, a força, tudo isso é transitório. Jesus é o completo, Jesus é o perfeito, a fé é tudo que nós precisamos dele. E aí ele encerra, ele faz esse contraponto. Então ele mostra primeiro a firmeza da nossa filiação em Cristo e a partir do versículo 8, a transitoriedade dos ritos, sejam eles pagãos, sejam eles judaicos. E aí você pergunta, Alberto, faltou um versículo. Versículo 11. Diz assim, receio de vós, ou tenho medo, receio, estou preocupado a respeito de vocês, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo fala, estou achando que eu ensinei tantas coisas gloriosas para vocês e não adiantou muita coisa não. Estou preocupado de ter perdido meu tempo, de ter investido meu tempo em vocês e vocês não terem ainda entendido a grandiosidade da obra de Cristo Jesus e a posição que vocês têm como filhos de Deus. Irmãos, esse versículo 11 do apóstolo Paulo, que era um grande pastor, que era um grande plantador de igreja, que era um grande tutor de novos pastores, Timóteo, Tito. Ele tinha ali o Paulo e os seus dois braços, Tito e Timóteo, que a gente vê descrito na Bíblia de uma forma mais... Os discípulos de Paulo, ali, os aprendizes de pastoreio do apóstolo Paulo. Um pastor, formador de pastores, plantador de igrejas, ele tinha medo de ter trabalhado em vão com as pessoas. Se preocupava com isso. Se preocupava com o fruto na vida da pessoa. Esse versículo 11 mostra o medo de todo pastor. O medo de todo líder na igreja. Líder sério, pastor sério. O medo de todo professor de escola bíblica. Que é nós estamos investindo tempo nas pessoas, nós estamos investindo estudo nas pessoas, nós estamos investindo recurso nas pessoas, nós estamos investindo vida na vida das pessoas e as pessoas não estarem entendendo absolutamente nada. E aí a gente olha para aquelas pessoas nas quais nós estamos investindo tempo, estamos investindo vida na vida, estamos investindo recurso, estamos investindo em ensino bíblico, estamos investindo em aconselhamento, estamos investindo em oração. E a gente olha a pessoa e a pessoa está pisando barro, está ali no mesmo lugar, não avança, ou pior, muitas vezes retrocede, como é o que parecia que os Gálatas estavam fazendo. Jesus nos chama para sermos filhos de Deus através dele, para recebermos o Espírito, sermos a habitação de Deus, sermos revestidos pelo próprio Cristo, ou seja, estarmos vestidos de Jesus, envolvidos em Jesus. Jesus nos convida para que, uma vez revestidos dele e cheios do Espírito, nós possamos crescer através do estudo da palavra dele. Jesus quer que você cresça. Jesus não quer que você seja para sempre um bebê espiritual, mesmo sendo filho de Deus, mas não seja para sempre um bebezão espiritual. Jesus quer que você avance. Jesus quer que eu avance. Mas parece que muitas vezes nós não valorizamos a obra de Cristo, a habitação do Espírito, a disponibilidade da palavra para ser estudada. E parece que nós também muitas vezes não valorizamos o esforço de pessoas que nos cercam e que dedicam tempo para nos ensinar a palavra de Deus. Agora eu vou fazer a propaganda para acabar a nossa CBD. Valorize o que a igreja tem feito. Valorize a mensagem do pastor. Quando o pastor estiver pregando, senta, escuta a mensagem. Tem uma irmã da nossa igreja que ela anota todas as mensagens. Eu fico sentado no meu canto e vejo quando o Marinho está pregando, ou quando o pastor está pregando. Quando eu estou lá de cima pregando também, eu posso ver. Ela anota toda a mensagem. Ela anota as referências. E depois ela já veio falar comigo alguma coisa que ela anotou. Ela se preocupa. Ela não fica andando pela igreja. Ela não fica peregrinando pela igreja. Existem irmãs da nossa igreja que fica chateada quando não tem EBD, como não tivemos semana passada. Ela chega e fala, Alberto, poxa, eu fiquei ansiosa esperando e não teve. Irmãos,
Isso é desejo de crescer, isso é desejo de não ser bebê espiritual. E existem pessoas que ficam peregrinando de um lado para o outro na igreja. Isso aí, para quem ensina, para quem prega, é algo extremamente angustiante, porque dá a sensação de que a gente está trabalhando em vão para aquela pessoa. A pessoa não tem interesse em crescer. E eu te digo uma coisa, você andar para cima e para baixo, seja para resolver o que for durante o culto, obviamente, irmãos, tem exceções, tem momentos que a gente pode se encaminhar, resolver alguma coisa. Mas isso não pode ser a prática, não pode ser o normal. Uma coisa é um culto, você tem que resolver alguma coisa, um culto você tem que fazer alguma questão, né, que aconteceu emergência ali. Outra coisa é você ficar peregrinando na igreja de um lado para o outro, e o pastor, o Marinho, eu, ou outro qualquer pregador que está na frente, está falando e você está andando. O pregador, para o professor, dá a sensação, puxa vida, receio que esteja trabalhando em vão para com aquela pessoa. Porque ela está há tanto tempo na igreja, ela ouve tanto tempo pregações, ouve tanto tempo, canta há tanto tempo, ouve tantos hinos há tanto tempo, conhece textos bíblicos, mas ela parece que ela perdeu a paixão para parar e ser envolvida e ser encharcada pelo ensino da palavra de Deus. Então, na hora da mensagem, é hora de resolver várias coisas, menos ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos refletir nisso. Se eu entendo que eu sou um filho de Deus, se eu entendo a grandiosidade da obra de Cristo Jesus na minha vida, que eu possa me curvar diante disso e desejar ansiosamente crescer na graça e no conhecimento desse meu Deus. E uma vez que eu conheço cada vez mais Cristo Jesus, que eu amo cada vez mais a palavra dele, que eu leio bons livros, que eu tento me dedicar, que eu dou valor à pregação da palavra, ao ensino da palavra, eu estou cada vez mais firmado, arraigado, enraizado, edificado em Cristo Jesus e cada vez mais protegido contra uma volta, uma queda nos rudimentos do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos ajude a amarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós e amarmos as pessoas que dedicam tempo para nos ensinar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos orar, vamos agradecer por esse momento. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos firmes em Ti, porque somos seguros pelas Tuas mãos, porque somos lavados, remidos, resgatados, redimidos, gloriosamente salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque ninguém em nada pode nos arrebatar das Tuas mãos e nem tirar a nossa posição de filhos, conquistada não por nós, mas por Cristo Jesus no Calvário. Muito obrigado, ó Pai, pela fé, que é um dom do Senhor, que foi posta em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque uma vez crendo, recebemos o Espírito Santo, porque somos Teus filhos. E nos ajude, ó Pai, a não abandonarmos essas realidades, esses grandes tesouros, essa grande herança que é a vida eterna em Cristo, em troca das coisas que este mundo nos oferece. E nos ajude também, ó Pai, a não sermos pesados aos nossos pastores, não sermos pesados aos nossos líderes, mas a amarmos tudo aquilo que eles têm feito por nós, e que ao demonstrarmos interesse, desejo de crescer, a dedicação no estudo da Tua Palavra, eles possam olhar para nós e falarem, puxa vida, valeu a pena investir nessa vida, e que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado através do nosso viver. É o que oramos e te pedimos, já gratos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê crescimento, Deus te dê entendimento cada vez mais profundo da palavra dele. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.